um trabalho que ele se intitula Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né, e ele analisa a formação de determinados serviços que acumulam capital, né, e produzem uma centralização ou uma acumulação de capital no campo da saúde, mas isso todos destinados àqueles serviços vinculados à saúde pública diretamente. São 6 universidades e dessas 6 universidades a gente tem algumas frentes de trabalho analisando as drogarias, as faculdades privadas de medicina, os hospitais privados, as organizações sociais de saúde e acho que as escolas de medicina, além das faculdades, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo nós temos um grupo que estuda as organizações sociais de saúde e esse estudo hoje está em andamento, né, com um ano de trabalho analisando aí todos os contratos de gestão e todas as parcerias que são ditas público-privadas, né, através dessas organizações sociais e que constroem aí, né, um histórico grande já, né, de entrada dentro dos serviços públicos de saúde, já são quase 20 anos, né, a partir da reforma do Estado e hoje a gente tem a condução dessa pesquisa lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Já é possível constatar alguns resultados. O que nós temos observado é que essas organizações sociais elas têm se tornado grupos muito grandiosos dentro dos serviços de saúde. Não se tratam de grupos iniciantes. Primeiro que são grupos formados por profissionais que já têm alguma trajetória de mercantilização de serviços de saúde. São donos de hospitais, são grupos ligados a conselhos gestores de planos de saúde que formam essas organizações sociais em todos os estados do Brasil e esses grupos são grupos que têm crescido vertiginosamente com o recurso recebido do Estado e esses grupos têm controlado grande parte dos serviços públicos no Brasil. Não é uma especificidade de um estado ou de outro, mas de uma realidade que vem se repetindo no Brasil inteiro e não se tratam de grupos pequenos, né? Assim, a gente tem observado que existe uma formação de determinados grupos que são representantes dessas organizações sociais, que são os mesmos que se repetem no Brasil em todo. Não tem uma grande oscilação, uma grande diferenciação. Em sua maioria já são grupos grandes, constituídos e formados em todo o território nacional. Nós fizemos um ranqueamento das supostas 10 maiores OSs do Brasil. Dessas 10 maiores organizações sociais no Brasil, 8 são paulistas. Nós elencamos como maiores porque são as que mais recebem recursos públicos de várias fontes, mas as principais delas as secretarias estaduais e municipais de saúde. Dentro desse ranqueamento, essas 10 organizações sociais que nós elegemos são organizações sociais que têm um número muito grandioso de funcionários, o que vem a testemunhar que esses grupos são grupos grandes. E uma delas possui 40 mil funcionários, mas existem várias outras que têm um número tão maior quanto, né? E com certeza essas que têm um capital maior e um número maior de possibilidade de ramificação no território são também as que vão consequentemente crescer mais, né? Então nós estamos falando de grupos que já nascem grandiosos e que têm uma tendência a crescer mais ainda, já que já apresentam estruturas, já inclusive de financiamento específica, que podem fazer com que esses grupos se tornem verdadeiros monopólios ou cartéis. Existe, que é um caso muito estudado, né, dentro do âmbito jurídico, que é o caso da pejotização, né, muitas contratam pessoas jurídicas, muitos contratam cooperativas, né, e dentro dessas cooperativas existem prestadores de serviços que não têm nenhum tipo de vinculação com os estabelecimentos de saúde aos quais trabalham e comportam-se como prestadores de serviço que usam o equipamento público como prestação de serviço e não compõem nenhum tipo de relacionamento duradouro ou a possibilidade de contribuir para a política de saúde no sistema como um todo, né? Isso é uma coisa que tem se tornado recorrente, principalmente no campo dos profissionais médicos, né? Onde acontece o maior número de contratos por pessoa jurídica ou por cooperativas médicas.
Ele tem que ser concluído no ano que vem. Ele é uma pesquisa financiada pelo CNPq, ele tem a coordenação da UFRJ, do Instituto Estadual de Saúde Coletiva, e na UFRJ tem a coordenação geral e a gente tem o prazo até o ano que vem para entregar o resultado ao CNPq, que é a agência de fomento da pesquisa.